Boa noite, sejam muito bem-vindos à Comunidade Ser, uma comunidade de amor. Hoje nós estaremos dando início à nossa Semana Santa, Restaurados em Cristo. Você é o nosso convidado para participar conosco aqui mesmo nesse canal. Então aproveita agora que você já está aqui, se inscreva nesse canal e agora você pode compartilhar o link com aquela pessoa que você acha especial e precisa escutar uma mensagem de esperança. Bom, antes de mais nada e dizer que você pode louvar com a gente, você pode escutar a palavra de Deus, eu quero te convidar também a fazer uma oração nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a sua presença aqui conosco, que os louvores que forem cantados, as mensagens que forem faladas, possam alcançar o nosso coração e através do poder do seu Espírito, sejamos transformados. Nós te pedimos essa bênção, no nome de Jesus. Amém. Você pode agora louvar conosco, cantando essa canção. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo,
você teve a oportunidade agora de louvar conosco. E que bom que você está aqui. Essa é a nossa Semana Santa. Nos próximos 3 dias, hoje, quinta-feira e sexta-feira, nós estaremos fazendo a nossa Semana Santa Restaurados em Cristo, com vários pastores. Lembrando a você que nós também teremos a nossa Santa Ceia. Como vai funcionar a nossa Santa Ceia? No sábado, dia 3 de abril, a partir das 8h30 aqui na igreja, você pode vir com o seu carro buscar os emblemas, o pão e o suco, até as 10h30. A partir das 11h nós estaremos ao vivo pelo YouTube. Ou seja, você vem, pega o pão e o suco, volta para casa e nós participaremos juntos através do YouTube. Você também é nosso convidado. E como a gente falou aqui, nós estamos na Semana Santa e nós vamos falar sobre isso nessa semana. Cada dia teremos um pastor especial. O pastor hoje é o pastor Rony Von Santos e ele vai falar sobre a cura do leproso. Assista agora. Boa noite, é um prazer estar hoje à noite com vocês. Nós estamos iniciando uma série muito especial. Nós vamos ouvir um pouquinho da graça de Jesus durante esses próximos dias. E hoje, para estudarmos um pouco mais sobre a maneira como Jesus lida com nossas fraquezas, com nossas dificuldades, nós vamos estudar uma história, um dos milagres de Jesus, uma história muito curiosa, poderosa, que está no livro de Marcos, capítulo 1, verso 40. Então, abre tua Bíblia aí em Marcos, capítulo 1, verso 40. Eu vou convidar você para ler comigo, eu vou abrir minha Bíblia aqui também, Marcos 1, 40. Nós vamos ler esse texto para meditar em como Jesus pode e quer resolver nossos maiores problemas. Marcos 1, 40 diz assim: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e lhe disse: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Essa é uma história curiosa de cura. Nós temos vários relatos de milagres no Novo Testamento que Jesus realizou salvando famílias de consequências terríveis, algumas delas que levariam à morte, se Jesus não entrasse com poder e a sua intervenção não fizesse o milagre. Nós temos 35 milagres registrados na Bíblia feitos por Jesus. Claro que a Bíblia também fala que ele fez muitos outros milagres. Desses 35, nós temos 17 milagres de cura. E desses 17, na Bíblia tem pelo menos 2 relatos de cura da lepra. O primeiro deles, nós lemos, e um outro é aquele que ele cura 10 leprosos, aquele que um deles só volta para agradecer. Jesus, nesse milagre, tem algo curioso, porque quando Jesus faz o milagre, ele dá uma ordem para o leproso, ou o ex-leproso. Ele diz: não fale com ninguém do que aconteceu. E algumas pessoas podem dizer: mas como Jesus faz um milagre desse, o poder de Deus operando? E ele pede para que o leproso não fale para ninguém. Tem pelo menos mais 4 milagres na Bíblia que Jesus pede isso. Nós temos o milagre da filha de Jairo, do surdo-mudo, de 2 cegos e depois de outro cego. Em 5 milagres, Jesus pede para que não se propale a notícia do milagre. Na verdade, existe uma razão para isso, e daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. A lepra, na Bíblia, é símbolo do pecado. E de todas as doenças, era a mais temida em Israel. Existem várias razões porque a lepra era a doença mais temida. A primeira delas é porque a coisa que acontecia primeiro com o leproso é que ele era imediatamente, ao ser descoberta a lepra, afastado do convívio de seus amados.
não havia possibilidade dele permanecer, por exemplo, na mesma casa. Ele era então conduzido a um leprosário ou a lugares afastados, e quando ele não tinha condições financeiras, ele então ia para lugares ermos, comia mal, e a partir daquele momento não era permitido nenhum contato mais dele com a família, porque havia o risco de contágio, segundo o que pensavam os seus conterrâneos. Então não podia permanecer próximo de sua família. Uma outra coisa terrível que acontecia com o leproso era um dano psicológico, por saber, além de se afastar da família, por saber, ou pelo menos ele acreditava, em virtude de uma cultura que havia na época, que a lepra era um sinal de que ele estava recebendo um juízo de Deus. Então, o leproso era considerado aquele que estava recebendo um juízo de Deus. Deus estava descontente com ele. Imagina, ele já não tinha mais o convívio da família e agora ele tinha que lidar com o pensamento de que Deus o abandonara. Esse era o conceito da época, né? A pessoa com lepra, ela perdia a alegria de estar entre amados, mas também perdia a alegria de uma possível conexão com Deus, porque ele sabia que estava em condenação. Era uma situação desesperadora. E quando a gente estuda a história da Bíblia, a gente vê que não há relato de cura espontânea da lepra na Bíblia. Apesar de no Antigo Testamento falar de várias doenças que eram consideradas lepras e algumas delas serem curáveis, não há relato nenhum na Bíblia de cura espontânea da lepra. Na verdade, existe até um caso, o de Naamã, você conhece? Esse caso de Naamã é curioso porque quando Naamã foi a Israel e até o rei de Israel da época tentar pedir a cura, o rei de Israel rasgou as vestes e ele, lá em 2 Reis 5:7, ele diz o seguinte: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim para eu curá-lo da lepra? O rei sabia que era impossível fazer o que Naamã e o que o seu rei estava pedindo. Havia esse conceito de que era impossível que alguém fosse curado da lepra sem a ação direta de Deus. Por isso, a lepra era considerada a pior das doenças. E o pior de tudo é que esse homem, ele não era só leproso, ele estava numa fase final da lepra. A Bíblia diz que ele estava tomado pela lepra. E o fato de ele estar em um estado avançado da doença mostra a coragem desse homem. Ele não podia se aproximar de ninguém. Se ele fizesse isso, ele tinha que gritar imundo e as pessoas se afastariam dele. Porque toda pessoa que tocasse o leproso também era considerada imunda. Ninguém queria nada, ninguém queria negócios, ninguém queria contato com o leproso. Sabe, dentre as coisas que a lepra faz terríveis, a consequência terrível da lepra, dentre elas, é que ela elimina os meios de transmissão da dor. E boa parte dos ferimentos de um leproso pode até não ser diretamente da doença, mas de ele não sentir dor. Ele pode lavar o rosto com água fervendo, por exemplo, água muito quente, se ferir e nem perceber. E essa era a situação, talvez, desse homem, tomado de lepra. Agora, você já se perguntou por que Jesus pede para o homem não anunciar o milagre? Não parece ser esquisito? Algumas ordens de Deus, às vezes, são difíceis de explicar, não é mesmo? Há pelo menos 3 razões, talvez existam mais, pelas quais Jesus pediu para o homem não anunciar o milagre. Primeiro, você deve recordar que os sacerdotes eram quem diagnosticavam a lepra ou a cura dela. Imagina, os sacerdotes eram inimigos de Jesus. Você já imaginou se esses sacerdotes analisam o corpo desse homem, sabendo que foi Jesus que curou? Para a própria segurança do leproso, Jesus pediu para que ele não anunciasse. Talvez os sacerdotes dessem um diagnóstico tendencioso por isso. Uma outra razão é que, imagina a quantidade de leprosos que tinha na época de Jesus, e todos agora se aproximando de Jesus, afastaria Jesus, as pessoas de Jesus. Talvez o principal motivo que eu imagino seja um motivo teológico, que é o seguinte: se as pessoas começassem a ouvir que Jesus estava curando leprosos,
elas podiam ir a Jesus pelo motivo errado. Jesus era o Salvador do mundo. E o principal objetivo de Jesus, quando veio à Terra, era trazer essa mensagem para as pessoas, levá-las a ter a vida eterna. Nós costumamos ir a Deus, muitas vezes, pelo motivo errado. A gente ora intensamente, fervorosamente, quando a gente tem um problema. E a gente esquece de Deus quando está tudo bem. Não é mesmo? Eu já fiz isso algumas vezes. As orações mais intensas da minha vida foi quando eu tinha grandes problemas. Infelizmente, os seres humanos são assim. Mas nós deveríamos buscar a Jesus pelo que Ele tem de melhor para nós. Então, nós somos extremamente fervorosos. Nós somos fervorosos quando estamos passando pelo fogo da provação. Mas quando a calmaria está em nossa vida, não costumamos esquecer de Jesus. Bom, tendo isso em mente, eu convido você essa noite a buscar a Jesus se tudo estiver bem. Mas também não deixá-lo de buscar, não deixar de buscá-lo se você está passando por um problema, porque o maior problema que existia na época de Israel era a lepra. E Jesus resolveu esse problema. Ele pode resolver todos os seus problemas. Na verdade, Jesus, no livro de Marcos, quando ele faz uma cura, o foco não está na cura, o foco está no que a cura significa. Por exemplo, quando Jesus cura o cego, Marcos deixa claro que Jesus cura o cego porque ele é a luz do mundo. Quando ele faz com que o surdo passe a ouvir, ele é o som mais desejável do planeta. Só através dele que você pode ter o conhecimento adequado para alcançar a salvação. Então, quando Jesus ele cura a lepra, existe um simbolismo no livro de Marcos precioso e é importante a gente entender isso. Quando Jesus cura a lepra, ele está dizendo que ele resolve o principal problema do ser humano. E não é a lepra. A lepra na Bíblia é símbolo de pecado. Então, quando Jesus cura alguém da lepra, ele está dizendo, eu tenho condições de libertar você de seus pecados. A lepra tem pelo menos duas características que lembram o pecado. Primeira característica é que a lepra tem um período de incubação. Então, quando alguém contrai lepra, ele não apresenta sintomas imediatamente. Às vezes demora anos para que alguém descubra que está com lepra. A lepra tem um período de incubação. O pecado também tem um período de incubação. Aquele ato, aquele hábito que você acha que não tem nada de mais, que talvez as pessoas nem considerem errados, esse hábito, acariciado ao longo dos anos, ele provoca em você um costume, um vício pelo pecado, que só Jesus pode tirar. Nós precisamos ter muito cuidado, porque quando somos tentados em cometer coisas graves, logo a nossa consciência nos desperta para esses pecados graves, que a sociedade está pronta para julgar. Mas aqueles hábitos que a gente acaba praticando diariamente, coisinhas como, por exemplo, passar muito tempo na frente da TV, ao invés de passar muito tempo meditando. Quando a gente, por exemplo, passa muito tempo usando o celular, e a gente poderia diminuir um pouquinho mais o uso dele e passar mais tempo lendo a Bíblia. Costumes que a gente vai acariciando e vão tornando a nossa vida cheia de vícios. E um dia a gente olha para trás e se pergunta, como eu fui capaz de chegar a essa situação? A gente esquece que o pecado foi sendo incubado em nossa vida e foi se desenvolvendo até se tornar um hábito terrível que você abomina. Uma outra característica terrível da lepra e do pecado é que a lepra ela prejudica os meios de transmissão da dor. A pessoa se torna insensível à dor. Uma das principais características do pecado, ela faz com que você pare de ouvir a voz do Espírito Santo. Não é que Deus te abandonou. Ele está lá. Se você pudesse ouvi-lo, você veria ele te abraçando, gritando, chorando com você. Quando você sofre, nenhuma lágrima sua é derramada sem que Deus também derrame uma lágrima lá em cima. E Deus sofre mais que você. Deus tem empatia perfeita, mas a gente para de ouvir a voz dele quando a gente está cheio de pecado e a gente não decide abandonar o pecado. Primeira coisa que um hábito, um vício pecaminoso faz, ele elimina os meios de transmissão
do Espírito Santo nos alertando dos perigos. Você já viu uma pessoa extremamente cansada? Ou uma pessoa dopada? Ela não tem noção do que está acontecendo ao redor. A casa dela pode pegar fogo e ela estará lá dormindo tranquilamente, achando que está tudo bem. Muitas pessoas estão sendo destruídas espiritualmente, porque elas preferem não se afastar do pecado. Agora, qual é a solução se eu estou falando com alguém que está vivendo uma situação assim? Você sabe que tem cometido erros, mas você não sente mais necessidade de ir a Deus. Você não sente tristeza pelo que faz, você sabe que está errado. O que você tem que fazer? Bom, tem pelo menos 3 atitudes do leproso que mostram qual deveria ser a atitude de alguém que está em pecado. E depois temos a atitude de Jesus também. Eu gostaria de focar agora um pouquinho nas 3 atitudes do leproso que levaram ele a se encontrar com Jesus e receber a cura. A primeira atitude é que ele se aproximou de Jesus. Uma das coisas que o pecado provoca na vida da gente é que ele faz com que a gente se afaste de Jesus, faz com que a gente passe a ter prazer nas coisas do mundo, e aí quando a gente vai voltar, a consciência nos acusa. E a gente diz, não, eu não posso voltar para Jesus agora, eu preciso resolver essas situações primeiro. Sabe, muita gente não se arrepende e acha que precisa primeiro se arrepender para depois voltar a Jesus. Você está cometendo erros que você tem prazer neles, você não quer deixar de cometê-los. E aí você pensa, eu sou muito mal, eu não posso ir a Jesus agora. Eu vou melhorar minha vida primeiro, depois eu vou a Jesus. Algumas pessoas sabem que precisam se batizar. Pode ser que essa noite eu esteja falando com alguém que tem ouvido de Jesus, tem se aproximado da comunidade C. Você sabe que precisa começar a frequentar a igreja depois da pandemia. Você sabe que precisa entregar a vida a Jesus. A Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas você pensa, eu sou muito mal. Como que eu posso ir a Jesus do jeito que eu estou? Esse é o erro que Satanás coloca na mente da maioria das pessoas que estão em pecado. A primeira atitude de alguém em pecado é ir a Jesus do jeito que está. E é isso que o leproso fez. Ele nem poderia ir a Jesus pelas convenções sociais. Sabe, tem alguns de nós que sofrem porque o esposo ou a esposa não concorda que você vá para a igreja, seus filhos, seus pais, seus amigos. A primeira atitude para ter os problemas do pecado resolvido é, deixa tudo, vai a Jesus do jeito que você está. A segunda coisa, e é uma das coisas mais importantes, é que o leproso, a Bíblia diz, ele se prostrou. A Bíblia diz assim, aproximando-se de Jesus, rogando-lhe de joelhos. Olha só, parece que havia mais do que um desejo, havia um fervor, havia uma busca insistente. Ele se aproxima de Jesus e ele não tem uma conversa racional com Jesus como teve Nicodemos. Não, o leproso tinha um problema mais sério. O leproso se aproxima de Jesus e ele se ajoelha, ele se prostra, porque a busca por Jesus tem que ser fervorosa. Um dos segredos para a gente ser abençoado ao buscar Jesus é que nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Você lembra de um texto lá de Jeremias 29:11? Diz assim, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Então vocês vão, orarão a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, você precisa resolver o problema da lepra, do pecado em sua vida. Então deixa tudo. Isso é o maior problema que você tem? Então esse é o problema que você tem que dispensar mais energia. E não deixe que nenhuma objeção ou ninguém impeça você de fazer isso. Agora, a terceira coisa que mostra que o homem deu passos corretos na direção da cura é que ele disse, se queres, podes purificar-me. O homem tinha fé no poder de Deus, e ele submeteu a sua vontade à do Senhor. Não depende de mim, eu não posso fazer nada, mas se queres, podes purificar-me. Eu sei quem tu és. Eu nunca vi a cura da lepra antes, mas tu és o Filho de Deus. Era isso que ele estava dizendo. Ele viu em Jesus a única pessoa que poderia resolver o problema dele. Ele creu, ainda que as evidências dissessem o contrário. Ele nunca tinha testemunhado alguém curar outra pessoa de lepra.
mas ele creu que Jesus era essa pessoa. Quando você for a Jesus, esqueça seus sentimentos, suas emoções. Está difícil, você não consegue crer, deixa isso de lado também. Vai a Jesus, pede a Ele que te liberte. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te libertar, porque Ele tudo pode. Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus pode resolver seu problema aonde você está agora? Do jeito que você está? Essa é a promessa de Jesus para você. Eu curei o leproso, eu ressuscitei mortos. Por que eu não posso resolver esse problema financeiro que você está vivendo? Só porque você perdeu o emprego, você acha que eu vou te deixar? Eu vou abandonar você? Só porque você teve problema com sua esposa, você está vivendo um inferno em casa, você acha que eu não posso resolver isso? Eu não sei qual é o seu problema hoje, mas ouça Jesus dizendo, filho, para Deus tudo é possível. Glória a Deus por isso, não? Não tem problema que Deus não possa resolver. É por isso que eu gostaria de falar para você de 2 grandes erros que as pessoas cometem quando o assunto é religião, cura da lepra do pecado. A primeira coisa, talvez eu esteja falando com pessoas que já são cristãs e têm tentado e sempre cai. Mas aí você cai num erro terrível, você começa a comparar a sua vida com a vida das outras pessoas que são cristãs como você. E você chega a uma conclusão, eu não sou tão mal assim. Eu acho que Jesus não vai deixar de me salvar, porque eu olho para a vida de outras pessoas na igreja e eu sei dos seus defeitos e eu me considero melhor do que essas pessoas. Pode ser até que você esteja certo, mas isso é um engano terrível, porque para a lepra não existe solução a não ser a atuação direta de Deus. Então, a sua bondade, as suas obras boas, a sua religiosidade, né, os seus hábitos de caridade, nada disso pode resolver o problema da lepra. Agora existe um erro também terrível, talvez até pior do que o primeiro, e esse erro é o seguinte, algumas pessoas olham para a sua experiência espiritual, para o seu passado, e dizem assim, eu sou mal demais, não tem como o meu problema ser resolvido. Deus pode trabalhar na vida de outras pessoas, mas pastor, o senhor não me conhece. Eu já caí várias vezes, centenas de vezes. Eu já fui batizado na igreja ou em alguma outra igreja. E eu continuo errando, inclusive no mesmo ponto, pastor. Como pode ser? Deus resolveu o problema de muita gente, mas não resolveu o meu. Eu sou mal demais e para mim não tem solução. Se eu estou falando com uma pessoa que pensa assim, deixa eu lembrar um texto da Bíblia para você, que mostra que quando o problema é sério, Deus tem uma solução maior do que o problema. É um texto bem pequeno, que diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o seu problema é grande demais, se você é mal demais, você tem um Deus maior do que você, um Deus maior do que o seu problema, e Ele pode resolver todas as coisas, todas as situações difíceis que você esteja vivendo, seja por sua culpa, pela culpa de outras pessoas, ou seja porque as circunstâncias da vida, o destino, entre aspas, trouxe essas coisas desagradáveis para você. Eu queria terminar a mensagem de hoje mostrando para você o que eu considero a parte principal desse texto. Para isso, eu queria lembrar a você qual foi a postura, a atitude de Jesus quando ele se deparou com o pedido do leproso. Jesus olha para o homem e, sem titubear, sem vacilar uma única vez, ele diz, quero ser limpo. E o homem ficou limpo. Mas um texto antes mostra o seguinte, o verso 41, Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou. Amigos, Jesus podia ter só falado com o homem teria sido curado. Ele fez questão de tocar o homem. E o texto no original poderia ser traduzido da seguinte forma, Jesus teve uma empatia perfeita, profundamente compadecido. O termo em grego mostra uma dor nas vísceras. Uma tradução poderia ser essa, alguém que se compadeceu tanto que ele chegou a sentir uma dor nas vísceras. Essa é uma tradução possível desse texto. Você já pensou, quando você sofre, é como se Jesus estivesse sofrendo intensamente,
Porque a graça de Jesus só existe porque Jesus te ama. A graça de Jesus só existe porque Ele nos ama. Ele deu a vida por nós, sofreu na cruz do Calvário, porque a dor dele, em virtude do seu sofrimento, era uma dor profunda. Essa atitude de Jesus, ela pode ser comprovada com a experiência da cruz. Eu não vou revisar, nós vamos fazer isso em outros dias, todo o sofrimento de Jesus, mas deixa eu lembrar algumas coisas. Na quinta-feira da Páscoa, Jesus, ele orou até que sangue saísse dos seus poros. Era uma agonia intensa, ele sabia exatamente o que ia passar. Depois ele foi preso, ficou sem comer, sem beber nada, foi julgado de um lugar para o outro, cuspido, vários homens bateram nele, depois teve uma coroa de espinho, ele foi chicoteado, 39 chicotadas, os chicotes da época tinham pedacinhos de ossos ou pedacinhos de chumbo, e eles laceravam as costas, e às vezes a carne ficava ficava lacerada, né? Lancinada por causa daquele sofrimento terrível. E então Jesus foi, depois de muito escárnio, ele foi pregado numa cruz. Talvez, provavelmente, no nervo mediano, esse nervo que fica abaixo do polegar. É um nervo como uma das maiores terminações nervosas do corpo. A dor é terrível. E ele teve suas duas mãos pregadas, seus pés pregados. E então na cruz ele olha para seus algozes e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus nos amou e Ele nos amou até o fim, porque Ele sabia que nosso problema era grande e só tinha como resolver com um sacrifício maior. Não existe problema em sua vida que Jesus não possa resolver. Será que hoje, agora, não é o momento de você orar a Deus e dizer: Senhor, estou de volta, estou deixando tudo e quero, como leproso, prostrar-me diante de Ti, quero Te buscar de todo o meu coração e eu tenho fé de que podes resolver os meus problemas, sejam eles quais forem. Você crê nisso? Eu não estou te vendo, mas eu queria pedir que você que crê nisso, que crê que Deus pode resolver todos os seus problemas, inclusive o problema do pecado, levanta a tua mão de onde você está. Isso, levanta a sua mão em sinal para Deus e para o universo, para os anjos que estão com você agora, que você crê que Jesus pode libertar você como libertou o leproso. Deixa ela erguida, para que Deus tome sua mão pela fé e caminhe com você daqui para frente, porque daqui para frente você vai ser um ex-leproso, um homem curado, vai continuar com lutas, mas terá paz pela graça de Jesus. Quando eu chorei, eu sei que olhavas para mim. Também teus olhos contemplaram meu sorrir. Eu sei, estavas lá. Às vezes cheio de coragem eu caí, me levantei com medo e ainda assim segui. Eu sei, estavas lá. Nós dois sabemos dos momentos que passei, de cada bênção e das lutas que enfrentei. Estás comigo e eu confio que vais estar. Eu confio, vejo meu passado e confio, olho pro futuro e posso caminhar. Estás guiando os meus passos. Eu confio,
está e sempre vais estar. Depois de tudo, finalmente estou aqui. Eu sei, eu sei. Curva tua fronte de onde você está e vamos orar ao nosso Deus. Querido e amado Pai, obrigado pela experiência maravilhosa que muitas pessoas estão vivendo agora. Essa mulher que está me ouvindo, que passou por esse problema terrível em casa, esse homem que está lutando com uma doença na família, com problemas financeiros, esse jovem que perdeu a identidade, está perdido no mundo, não sabe o que vai ser da vida. Paizinho querido, essas pessoas estão com as mãos erguidas agora, porque elas querem segurar a tua mão, elas querem que toques do jeito que tocastes o leproso, um toque de cura, de libertação, um toque de bênção. Faz com que, Senhor, a experiência do leproso não seja só uma experiência do passado, que ela aconteça na vida das pessoas que estão nos ouvindo agora. É o que eu te rogo. E eu também te agradeço, porque eu sei que muitos milagres estão acontecendo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom que você ficou conosco até esse momento. E eu já quero te convidar para amanhã continuar com a gente. Nós teremos o sermão com o pastor Charles, falando que o sangue de Jesus tem poder. Você é nosso convidado. Não perca de maneira nenhuma. Eu te espero amanhã.